Reddit. Assisti à festa de revelação do sexo do bebê da minha irmã. Ela entregou-me orgulhosamente a ecografia e perguntou: não é linda? Olhei para a imagem e senti o sangue gelar-me nas veias. Olá a todos! Sou radiologista com 17 anos de formação e prática, certificado pelo Conselho em Imagiologia Diagnóstica e com especialização em Radiologia Obstétrica e Ginecológica. Analisei mais de 12 mil ecografias ao longo da minha carreira e consigo interpretá-las como a maioria das pessoas lê sinais de trânsito de forma automática, antes mesmo de a mente consciente entrar em ação. E o que vi naquela impressão brilhante fez-me estremecer por dentro. O formato estava errado, a posição não fazia sentido e a densidade era completamente incoerente. O que Emma pensava ser o perfil da sua bebê, aquela curva suave da testa e do nariz que provavelmente já tinha contornado com o dedo uma centena de vezes, não era um perfil, mas sim algo completamente diferente, algo sólido onde nada sólido deveria existir. Mantive, no entanto, o rosto impecavelmente neutro. 15 anos a transmitir más notícias ensinaram-me a controlar cada microexpressão, a esconder o horror que quer subir à superfície, porque um único olhar no momento errado pode destruir uma pessoa. Perguntei-lhe onde tinha feito o exame e ela sorriu, totalmente alheia ao terremoto que se instalara dentro de mim. Disse-me que tinha sido naquele novo espaço no centro comercial, o Bundle of Joy Imaging, onde fazem ecografias tridimensionais, vídeos de recordação e até oferecem um ursinho de peluche com o som dos batimentos cardíacos. Explicou que era muito mais acolhedor do que o consultório da médica obstetra, com salas decoradas como quartos de bebê e uma taça de champanhe no final, ou cidra espumante no caso dela. Não era um hospital, não era o consultório da sua médica, apenas uma loja de centro comercial, provavelmente gerida por pessoas que tinham feito um curso rápido de algumas semanas e comprado uma máquina de ecografia usada pela internet. Sorri, elogiei a imagem e pedi licença para ir à casa de banho, mas em vez disso encontrei Greg, o marido dela, na cozinha, a tentar beber uma cerveja às escondidas antes do grande momento do balão. Disse-lhe que precisávamos de conversar imediatamente. Ele riu-se, aquela risada fácil que costumava conquistar toda a gente, e brincou dizendo que eu iria dar-lhe outra palestra sobre a alimentação de Emma, até que eu o interrompi ao afirmar que aquilo não era um bebê na ecografia. A garrafa ficou suspensa a meio caminho da boca e o rosto dele assumiu a expressão típica de quem recebe uma informação impossível de processar, um breve vazio semelhante a um ecrã azul de computador. Puxei-o para a lavandaria e fechei a porta. O som abafado de 50 convidados entusiasmados atravessava as paredes, mas ali dentro reinava o silêncio suficiente para destruir um mundo. Disse-lhe que a massa na imagem era sólida. Bebés não são sólidos, são constituídos por fluidos, líquido aniótico e órgãos em desenvolvimento. O que aparecia naquele exame era denso, uniforme e errado em tudo: posição, forma e textura. Greg apoiou-se na máquina de lavar como se as pernas lhe tivessem falhado. Não tinha cor no rosto. Murmurou que Emma sentia o bebê a mexer há semanas, mas expliquei que massas grandes podem provocar sensações de movimento, alterações de pressão nos órgãos e deslocamento intestinal, algo que para quem nunca esteve grávida, pode facilmente ser confundido com pontapés. Acrescentei que podia ser um fibroma, um quisto dermoide ou algo ainda pior, algo que eu não ousava nomear antes de termos a certeza. Disse-lhe que Emma precisava de um exame diagnóstico verdadeiro, num hospital a sério, com equipamento adequado e profissionais de saúde qualificados naquela noite, não no dia seguinte. Greg olhou para a porta, atrás da qual ouvíamos o riso leve e feliz de Emma. Ele murmurou que ela ficaria devastada, que tinha planeado tudo durante meses e que o quarto do bebê já estava pintado. Respondi-lhe que o importante era que ela ficasse viva, porque fosse o que fosse que estava lá dentro, teria de ser removido, e quanto mais cedo soubéssemos com o que estávamos a lidar, melhores seriam as suas hipóteses. Greg, homem prático e habituado a resolver problemas, começou lentamente a processar. Perguntou como faríamos aquilo, já que Emma nunca aceitaria abandonar a própria festa. Disse-lhe que arranjaríamos forma, mas que primeiro ela merecia viver o momento da revelação. Mesmo que eu não conseguisse terminar a frase, ele completou-a, dizendo que poderia ser o último momento verdadeiramente feliz dela durante muito tempo. Voltamos então para a festa. O jardim da casa suburbana de Emma e Greg estava transformado num cenário encantado em tons de rosa e azul. Fitas pendiam de todas as superfícies e uma mesa estava repleta de bolos, cupcakes decorados com pontos de interrogação, pastéis e um bolo em forma de peça de roupa de bebê.
Um enorme balão preto flutuava no centro do jardim, cheio de hélio e segredos, prestes a arrebentar numa chuva de confete rosa ou azul. Cerca de 50 pessoas conversavam com copos de espumante na mão, cheias de entusiasmo. Os nossos pais estavam presentes, a mãe já a chorar e o pai a fingir que não estava emocionado. As amigas da universidade de Emma, colegas de trabalho, vizinhos, toda uma rede de pessoas que a amavam e tinham vindo celebrar o próximo capítulo da sua vida, um capítulo que, sem o saberem, não existia. Courtney, a melhor amiga de Emma, já visivelmente tocada pelo vinho, agarrou-me pelo braço e disse que sabia que seria uma menina, porque Emma estava a carregar baixo e redondo uma barriga clássica de menina. Senti vontade de gritar, de agarrar pelos ombros e dizer-lhe que aquilo não era uma barriga, era um tumor, e que ela devia parar de falar sobre algo que não compreendia. Em vez disso, forcei um sorriso e respondi que as decorações estavam realmente muito bonitas. Eu ajudara a escolher tudo para a festa. O tema era açúcar e tempero, porque as meninas, dizem, são feitas de açúcar, tempero e tudo que é gentil, sabes, embora, sinceramente, Emma tivesse sido um autêntico pesadelo nas últimas semanas, talvez por causa das hormonas, ou pela massa comprimir-lhe os órgãos, provocando alterações de humor, fadiga e todos os sintomas que ela atribuía à gravidez. Emma surgiu ao meu lado, praticamente a vibrar de excitação, dizendo que estava na hora, que todos já tinham chegado e que eu devia preparar o telemóvel para as fotografias. Tirei o telemóvel, abri a câmera e tentei controlar o tremor das mãos. Greg encontrou o meu olhar do outro lado do jardim. Parecia um homem a caminhar para a própria execução, a tentar sorrir através do terror. Emma e Greg colocaram-se à frente do balão. Ela usava um vestido branco de verão com flores cor-de-rosa e azuis, dizendo que era neutro até saberem o sexo. Ele vestia uma camisa azul que ela escolhera para ele. Pareciam perfeitos, felizes, apaixonados. Tudo aquilo era uma mentira. Emma ergueu o alfinete gigante, voltou-se para os convidados e perguntou se estavam prontos para descobrir se teriam uma pequena princesa ou um pequeno príncipe. A multidão gritou 3. Eu devia parar aquilo. 2. Eu devia dizer alguma coisa. 1. Que Deus me perdoe. O balão rebentou. Uma explosão de confete cor-de-rosa ergueu-se no ar e depois começou a cair como neve, pousando nos cabelos e nos ombros, descendo em espirais suaves até a relva. Todos gritaram, aplaudiram e vibraram. Emma desatou a chorar, lágrimas felizes, belas, devastadoras, que partiam o coração. Ela atirou-se aos braços de Greg e agarrou-se a ele como se fosse a única coisa sólida num mundo subitamente suave e maravilhoso, soluçando que seria uma menina, que teriam uma menina. Observei o confete rosa assentar na relva e senti o meu coração estilhaçar-se em 1000 fragmentos. 2 horas depois, inventei uma desculpa, uma emergência familiar no hospital. Irônico, dado que a verdadeira emergência estava a poucos metros de mim, a abraçar a mãe e a falar sobre esquemas de cores para o quarto do bebê. Disse que precisava que Greg me levasse, levantando o copo de vinho e alegando ter bebido demais para conduzir. Emma fez beicinho, como sempre fizera desde a infância quando eu tinha algo que ela queria, dizendo que eu estava a sair cedo demais e que ainda nem tinham cortado o bolo. Pedi desculpa, prometi telefonar no dia seguinte. Ela abraçou-me, a barriga a pressionar contra mim, não uma barriga de bebê, como eu agora sabia, mas o inchaço de algo terrível a crescer dentro dela. Agradeceu-me por ter vindo, dizendo que sabia que eu era ocupada e que significava muito eu estar ali. Respondi que não perderia aquilo por nada, embora a mentira me soubesse a cinza na boca. Greg levou-nos em silêncio diretamente para o Hospital Mercy General. Eu já telefonara antes, falará com a doutora Raquel Shen, chefe de imagiologia obstétrica e minha colega e amiga há 12 anos, explicando tudo em termos clínicos rápidos enquanto Emma nos acenava da varanda. A doutora Shen dissera para levarmos diretamente à radiologia, que teria uma equipa pronta e faria um diagnóstico completo, e que se fosse aquilo que eu temia, teria a equipa cirúrgica de prevenção. Durante a viagem, Emma enviou uma mensagem a perguntar se estava tudo bem, dizendo que parecíamos muito sérios ao sair. As mãos de Greg apertaram o volante e ele perguntou o que devia dizer-lhe. Respondi que dissesse estarmos a ir buscar medicação para mim, que havia um engano na farmácia, que inventasse qualquer coisa que nos desse uns 20 minutos. Ele escreveu com uma mão que estava tudo bem, que Sarah só precisava de ir buscar algo ao hospital, que voltavam em breve e que a amava. 3 pontos apareceram enquanto Emma escrevia a resposta. Depois está bem seguido de não te esqueças que amanhã temos brunch com a tua mãe, amo-te também. A normalidade daquilo era avassaladora. Levaram Emma para dentro 20 minutos após a nossa chegada.
eu telefonara ao telemóvel de Greg enquanto entrávamos no estacionamento, dizendo-lhe para trazer para as urgências e que os encontraria lá. Emma chegou confusa e preocupada, perguntando o que se passava e por que é que Greg dissera que eu tivera dores no peito. Eu não dissera isso, Greg entrará em pânico e inventara. Expliquei que estava bem, mas que precisávamos de conversar e pedi um espaço privado. A doutora Shen aguardava numa sala de consulta juntamente com o Dr. Marcus Webb, o oncologista ginecológico que eu lhe pedirá para chamar. A presença dele era por precaução, eu esperava que não fosse necessário, mas queria todas as possibilidades acauteladas. A confusão de Emma transformou-se em medo ao ver os médicos reunidos. Perguntou o que era aquilo porque estavam ali. Peguei-lhe nas mãos, frias e a tremer, e disse que algo estava errado, que precisava que confiasse em mim e que a deixasse fazer uma ecografia, uma verdadeira ecografia com equipamento adequado. Ela tentou dizer que já tinha feito uma, mas expliquei que o lugar onde fora não era uma unidade médica, que não tinham licença, que não tinham formação real e que a imagem que lhe deram não era aquilo que ela pensava. O rosto dela desfez-se e perguntou o que eu queria dizer com aquilo. Respondi que talvez não houvesse bebê nenhum, que talvez fosse outra coisa, e que precisávamos de saber imediatamente para podermos ajudá-la. Greg chorava em silêncio atrás dela, lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto enquanto mantinha as mãos nos ombros da esposa. Emma olhou para mim, para os médicos, para o marido, e novamente para mim, perguntando se eu achava que ela não estava grávida. Respondi que achava que precisávamos de ter a certeza com equipamento adequado, por favor. Ela deixou que a levassem. A doutora Shen realizou o exame pessoalmente, 30 anos de experiência a guiar o transdutor pelo abdômen de Emma enquanto eu observava da ombreira da porta. A imagem surgiu no ecrã. Vi a expressão da doutora Shen mudar, vi a neutralidade treinada vacilar por um instante antes de ela se recompor, vi a pedir licença para chamar o Dr. Webb. A massa tinha o tamanho de um melão cantalupo, sólida, densa, inconfundível, a crescer a partir do ovário esquerdo como um planeta escuro. Não era um bebê, nunca fora um bebê. Emma fitava o ecrã, à procura de algo familiar, perguntando onde estava o batimento cardíaco, porque não o conseguia ouvir, dizendo que no Bundle of Joy lhe tinham deixado ouvir o batimento, que era de 142 batimentos por minuto. O Dr. Webb aproximou-se, a voz suave de quem já dera aquela notícia milhares de vezes, e disse: Emma, não há batimento cardíaco. O que ouviram provavelmente era uma gravação, ou talvez o som do fluxo sanguíneo através de uma massa vascular. Não estás grávida. Tens um tumor ovárico grande que precisa de ser removido o mais rápido possível. A mão de Emma pousou na barriga, naquela saliência a que falará durante meses, para a qual lera histórias, a qual pusera música. Murmurou que tinha sentido o movimento que sentirá pontapés. E então ouviu a resposta. Aquilo era o tumor a pressionar os seus órgãos internos. O Dr. Webb explicou que à medida que o tumor crescia, deslocava os intestinos, e explicou também que a bexiga era comprimida, e que essas mudanças internas criavam sensações que podiam ser confundidas com movimentos fetais. Lamento tanto. Emma olhou para mim, depois para Greg, e novamente para o ecrã, onde o bebê deveria estar, mas não estava. Tu sabias, sussurrou, lá no parque, quando olhaste para a fotografia, tu sabias. Assenti com lágrimas a queimarem-me os olhos, dizendo que suspeitava, mas que só agora tinha absoluta certeza. Ela perguntou por que não dissera nada, porque a deixará ter a revelação, porque permitirá que todos celebrassem. Respondi que ela merecia aquelas últimas horas de felicidade, e que eu precisava de certezas, não podia destruir o seu mundo baseado apenas numa intuição. Emma agarrou a minha mão, apertando-a com tanta força que temi que me partisse os dedos. Não é justo, soluçou. Não é justo. Eu fiz tudo bem. Tomei as vitaminas pré-natais. Deixei de beber café. Pintei o quarto de bebê de amarelo porque aquele lugar disse que o amarelo era bom para o desenvolvimento cerebral. Fiz tudo bem e não há bebê. Nunca houve bebê. Abracei-a enquanto ela chorava. Greg abraçou-nos as duas. A doutora Shen registrava calmamente os achados enquanto o Dr. Webb ia marcar a sala de operações. A cirurgia ficou agendada para a manhã seguinte. Removeram um tumor do tamanho de um pequeno melão onédio do abdômen da minha irmã às 7 horas da manhã de um domingo. A cirurgia foi realizada pela doutora Sara Martinez, oncologista cirúrgica com 18 anos de experiência, mãos firmes como pedra, enquanto Greg e eu esperávamos na sala de espera e tentávamos não desmoronar. Os resultados da patologia chegaram na terça-feira. Benigno. Um teratoma cístico maduro, vulgarmente chamado quisto dermoide, contendo tecidos como cabelo, dentes e material sebáceo.
grotesco, mas não cancerígeno e já não representava ameaça à vida agora que fora removido. Emma recuperaria totalmente, o ovário dela foi preservado, a fertilidade também, mas algo mais tinha desaparecido para sempre, e nenhuma cirurgia poderia devolver-lhe-o. A primeira semana foi a pior. Emma não comia, não falava, não saía da cama exceto para ir à casa de banho. Greg tirou licença do trabalho para cuidar dela, enquanto eu coordenava tudo com a equipa médica. A terapeuta doutora Amanda Foster, especializada em perda perinatal e trauma reprodutivo, foi à casa 3 vezes naquela semana. Isto é luto, explicou-me na cozinha, enquanto Emma dormia no andar de cima. Luto verdadeiro, profundo. Ela está a chorar por uma criança que nunca existiu, mas que era completamente real para ela. O bebê tinha um nome, um quarto, um futuro. Tudo isso desapareceu. Ela vai ficar bem? Eventualmente com apoio, com tempo, com tratamento adequado. Mas este tipo de perda é complicado porque não há corpo para enterrar, não há funeral a realizar, e o mundo não reconhece o luto por gravidezes que nunca foram gravidezes. Ela vai precisar de pessoas que validem o que está a sentir. Fiquei com eles durante 2 semanas, dormindo na cama do quarto de hóspedes, preparando refeições que Emma mal tocava, atendendo telefonemas de familiares confusos que tinham estado na revelação do gênero e não entendiam o que acontecerá. Mas ela estava grávida, dizia a minha mãe. Nós vimos a ecografia. Nós ouvimos o batimento cardíaco. Respondi, ouviste o que eles queriam que ouvisses, mãe. Não era real. Como é possível? Como é que um lugar pode mentir assim? Essa pergunta perseguia-me. Como podia um lugar mentir assim? Como podia alguém aceitar $40 de uma futura mãe esperançosa e entregar-lhe uma fantasia mascarada de imagem médica? 3 semanas após a cirurgia de Emma, decidi descobrir. Comecei por investigar o Bundle of Joy Imaging, que operava há 18 meses numa loja de centro comercial situada entre um salão de manicura e uma loja de reparação de telemóveis. O site era brilhante e profissional. Imagiologia de bebê em 4 dimensões e 5 dimensões, revelações de gênero a partir de $59. Ouça o batimento do seu bebê e leve-o para casa num ursinho de peluche. Nenhuma menção a credenciais médicas, nenhum médico listado, nenhuma informação de responsabilidade legal. Apenas fotografias de arquivo com mulheres grávidas a sorrir e promessas de memórias para a vida inteira. Telefonei ao Conselho de Examinadores Médicos do estado do Arizona e falei com um agente de conformidade chamado James Harrison, que investigava práticas médicas não licenciadas há 15 anos. Nós conhecemos esses lugares, disse ele quando lhe expliquei a situação. Aparecem constantemente. Chamam-se imagiologia de entretenimento ou ecografia de recordação, o que tecnicamente não requer licença médica. Mas quando começam a fornecer informações sobre a saúde fetal, sobre gênero, sobre posicionamento, isso já entra em diagnóstico médico, algo que não tem permissão para fazer. Perguntei se podiam encerrar o estabelecimento. Ele respondeu que precisavam de queixas documentadas, provas de que estavam a fazer alegações médicas, testemunhos de pessoas prejudicadas. Eu podia fornecer tudo isso, mas queria mais do que apenas uma queixa. Queria saber quantas outras famílias o Bundle of Joy enganara. Assim comecei a procurar. As redes sociais facilitaram tudo. Encontrei a página de Facebook do Bundle of Joy, com 4,8 estrelas e centenas de comentários elogiosos. Experiência incrível. Tão melhor do que o consultório da minha médica, vale cada cêntimo ver a cara do meu bebê. Mas enterrados entre os elogios estavam comentários diferentes, dúvidas, preocupações. Uma mulher chamada Melissa Santos escreveu: disseram-me que era um menino às 16 semanas. A minha médica diz que é definitivamente uma menina. Agora tenho um quarto cheio de roupas azuis. Outra, chamada Patrícia Ortiz, comentou: disseram-me que o meu bebê estava a medir na perfeição. Uma semana depois, a minha obstetra disse que ele tem uma cardiopatia grave que eles deviam ter identificado. Um homem chamado David Kim relatou: a minha esposa foi lá 3 vezes. Nunca mencionaram nada errado. Ela perdeu o bebê às 24 semanas. A autópsia mostrou problemas que deviam ter sido visíveis na ecografia. Enviei mensagem a cada um deles, expliquei quem eu era, uma radiologista, uma familiar preocupada, alguém a recolher informações sobre práticas possivelmente negligentes, e perguntei se estariam dispostos a partilhar as suas experiências. 17 pessoas responderam dentro de uma semana. As histórias eram devastadoras. Amanda Shen, 31 anos, tinha sido informada de que estava a carregar gêmeos saudáveis. Um dos gêmeos era, na verdade, um ovo anembrionado, um saco gestacional vazio sem feto.
algo que só descobriu às 20 semanas, quando deu à luz apenas um bebê. Marcos e Lisa Rodrigues tinham sido informados de que o bebê era uma menina saudável. Às 13 semanas, o bebê era, na realidade, um menino com graves anomalias cromossômicas, e eles não puderam preparar-se nem tomar decisões informadas sobre a gravidez. Jennifer Walsh, 28 anos, tinha sido informada de que tudo estava perfeito. O bebê tinha anencefalia, uma condição em que o cérebro e o crânio não se desenvolvem adequadamente. Descobriu na ecografia anatômica das 20 semanas, no estabelecimento médico verdadeiro. Se eu soubesse antes, disse-me ao telefone, a voz em carne viva, eu poderia ter terminado a gravidez de forma humana. Em vez disso, carreguei-o durante mais 4 meses, sabendo que morreria ao nascer. E depois havia Sarah Blackwell, 24 anos, primeira gravidez. O Bundle of Joy dissera-lhe que tudo estava bem. A sua médica regular confirmara a gravidez, mas ainda não fizera exames detalhados. Ela tinha apenas 11 semanas. O que ninguém detetara porque ninguém com formação adequada olhara para as imagens, era que a gravidez de Sarah era ectópica. O embrião implantara-se na trompa de Falópio em vez de no útero. A trompa rompeu às 13 semanas. Ela quase sangrou até a morte no seu apartamento. A cirurgia de emergência salvou-lhe a vida, mas retirou-lhe a trompa. A sua fertilidade ficou permanentemente comprometida. Eles podiam tê-lo visto, disse-me a doutora Raquel Shen quando lhe mostrei a documentação que recolhera. Uma gravidez ectópica é visível na ecografia, se souberes o que estás a procurar. Mas estas pessoas não sabem o que procuram, são treinadas para encontrar ângulos fofos e pistas de gênero, não patologia médica. Levei tudo a James Harrison no Conselho Estadual, testemunhos impressos, registros médicos das famílias que concordaram em partilhá-los. Capturas de ecrã do marketing do Bundle of Joy a fazer alegações sobre verificar a saúde do bebê e confirmar desenvolvimento normal. Levei também Vitória Sterne, uma repórter do Canal 7, que investigava fraude na área da saúde há 11 anos e tinha reputação de derrubar operadores perigosos. E levei a minha advogada, Catherine Park, especialista em negligência médica, 23 anos de experiência, que já começara a preparar ações civis em nome das famílias afetadas. Isto é mais do que suficiente, disse Harrison após rever tudo. Podemos emitir imediatamente uma ordem de cessar e desistir e encaminhar a investigação criminal para o procurador do condado. Quero estar lá quando a fecharem, disse eu. Quero ver. Isso não é padrão. A minha irmã quase morreu porque estas pessoas lhe deram uma fotografia de um tumor e disseram que era um bebê. Eu quero ver. Ele olhou para Vitória, que já tomava notas. Olhou para Catherine, que acenou. Depois olhou novamente para mim. Muito bem. Sexta-feira, 8 horas da manhã. Não tragam câmaras até o local estar seguro. A proprietária do Bundle of Joy Imaging era uma mulher chamada Brenda Olovay, 53 anos, ex-assistente médica que perderá a licença 8 anos antes por falsificar registros de pacientes. Comprará uma máquina de ecografia usada na internet por $4.700 e alugará o espaço no centro comercial por entre $1.000 e $2.000 por mês. O investimento inicial total fora inferior a $10.000. Em 18 meses de operação, realizará mais de 2.400 ecografias, a um preço médio de $85 cada, totalizando mais de $200.000 em receitas provenientes de fingir ser uma profissional de saúde. Quando chegamos na sexta-feira de manhã, eu, Vitória e a sua equipa de filmagem aguardando do lado de fora, conforme combinado. 2 investigadores do Conselho Estadual e um delegado do xerife estavam ali para apoio. Brenda preparava o espaço para o dia. Paredes cor-de-rosa, ursinhos de peluche nas prateleiras, uma parede repleta de fotografias de bebés sorridentes, nenhum dos quais poderia ter sido fotografado de forma ética por ela. Posso ajudar? Perguntou, o sorriso vacilando ao notar os crachás e a papelada oficial. James Harrison avançou. Brenda Olovay, estou a notificá-la com uma ordem de cessar e desistir do Conselho de Examinadores Médicos do Estado do Arizona. Também está a ser notificada com uma intimação criminal do gabinete do procurador do condado de Maricopa. Esta instalação está encerrada imediatamente pendente de investigação. O rosto dela empalideceu. Isto é apenas entretenimento, disse. Eu não pratico medicina. Eu nunca disseste à minha irmã que ela estava a ter uma menina saudável, interrompi. Reproduziste uma gravação de um batimento cardíaco e cobraste-lhe $40 por uma fotografia de um tumor. Um tumor que podia tê-la matado se por acaso ela não tivesse uma radiologista na família. Os olhos de Brenda moveram-se rapidamente entre nós. Não sei do que estão a falar.
Eu nunca. Temos 17 famílias dispostas a testemunhar, disse Catherine, avançando com uma pasta de documentos. 4 delas têm registros médicos mostrando condições que as tuas ecografias deveriam ter identificado, mas não identificaram. 2 têm provas de danos diretos resultantes do teu erro. E uma tem uma gravação na qual afirmas especificamente que o desenvolvimento do bebê estava perfeito quando ela, na verdade, estava a sofrer uma gravidez ectópica. A gravação fora fornecida por Sarah Blackwell, que gravara a visita de segmento sem o conhecimento de Brenda. O Arizona era um estado que aceitava gravações com consentimento de apenas uma das partes. Era admissível. O instinto de Brenda como reativou-se. Quero um advogado. Não vou dizer mais nada sem um advogado. É o seu direito, disse Harrison. Mas esta instalação está encerrada a partir deste momento. Qualquer tentativa de continuar a operar resultará em acusações criminais adicionais. Vitória e a sua equipe entraram depois de um espaço ser considerado seguro. Filmou-se tudo, a parede de bebés, os ursinhos de peluche, o equipamento com aparência médica que fora usado por alguém sem qualquer formação médica. Vitória voltou-se para mim na entrevista. O que quer que as pessoas saibam sobre lugares como este? Perguntou. Quero que as pessoas saibam que a ecografia não é entretenimento, disse eu, é medicina, e quando pessoas não qualificadas fingem praticar medicina, outras pessoas acabam magoadas. A minha irmã teve sorte. Eu identifiquei o problema cedo o suficiente para lhe salvar a vida. Outras famílias não tiveram essa sorte. A reportagem passou na sexta-feira seguinte, às 6 horas da tarde. Abriu com a chamada. Um centro de imagiologia do Vale prometia às futuras mães fotografias dos seus bebés, mas uma médica local diz que o que realmente entregavam era algo muito mais perigoso. Vitória fizera um trabalho extraordinário. Entrevistara 4 das famílias afetadas perante as câmaras, obtivera declarações do Conselho Médico Estadual e até conseguirá localizar antigos funcionários do Bundle of Joy que confirmaram que Brenda não tinha qualquer formação médica e que, por vezes, simplesmente inventava coisas quando não conseguia identificar o que via no ecrã. A história tornou-se viral na região e depois, a nível nacional. Outros jornalistas começaram a investigar estabelecimentos semelhantes noutros estados. Uma equipe de investigação do The Wall Street Journal publicou, 3 semanas depois, um artigo sobre a indústria das ecografias de recordação e a sua total ausência de regulamentação. Quando Brenda Holloway foi a julgamento, enfrentava 14 acusações de prática de medicina sem licença, 3 acusações de fraude e uma de pôr vidas em perigo de forma negligente. A procuradora era Jennifer Martinez, procuradora adjunta do condado, com 12 anos de experiência em proteção do consumidor, que apresentou o argumento final. A arguida não vendeu entretenimento. Vendeu mentiras. Recebeu dinheiro de famílias esperançosas e disse-lhes o que queriam ouvir, sem qualquer capacidade de identificar os problemas escondidos naquelas imagens. E quando esses problemas surgiram tumores, gravidezes ectópicas, anomalias fatais, ela não enfrentou qualquer consequência, até agora. O advogado de defesa de Brenda tentou argumentar que o Bundle of Joy não era diferente de uma leitura psíquica ou da leitura da palma da mão, entretenimento que qualquer pessoa razoável não interpretaria como aconselhamento médico. O júri não acreditou. Deliberaram durante 4 horas e regressaram com veredictos de culpada em todas as acusações. Brenda Holloway foi condenada a 4 anos de prisão estadual, mais restituição às famílias afetadas, além da proibição permanente de operar qualquer negócio relacionado com cuidados de saúde. Emma testemunhou no julgamento. Sentei-me na galeria e observei a minha irmã perante o tribunal, a descrever como era acreditar que carregava uma criança, planear para essa criança, amar essa criança, e depois descobrir que ela nunca existira. Eu tinha nomes escolhidos, disse ela, a voz firme apesar das lágrimas que lhe corriam pelas faces. Eu tinha o quarto pintado. Eu tinha conversas com a minha barriga à noite antes de adormecer. Contava a esse bebê tudo o que eu esperava para ela, tudo o que queria dar-lhe. E depois descobri que ela nunca foi real, que eu estive a sofrer por nada, que estive a amar nada. Olhou diretamente para Brenda. Levaste $40 de mim e deste-me uma fantasia e quando essa fantasia desmoronou, eu tive de reconstruir a minha compreensão inteira da realidade. Tive de sofrer a perda de uma filha que nunca existiu, enquanto recuperava de uma cirurgia para remover o que estava realmente dentro de mim. Tive de ver o meu marido chorar por um bebê que nunca iria nascer. Tudo porque tu querias ganhar dinheiro fingindo ser algo que não és. A sala de audiências ficou em silêncio. A pior parte, continuou Emma, é que ocupei-me. Ao início, pensei que devia ter sabido.
Pensei que uma verdadeira mãe teria sentido que algo estava errado. Demorou meses de terapia para eu entender que eu não fui a que falhou. Foste tu. Tu falhaste comigo e falhaste com todas as famílias nesta sala. Após o seu testemunho, Emma passou ao lado de Brenda sem lhe dirigir o olhar, mas parou junto ao meu lugar na galeria. Obrigada, sussurrou, por veres o que eu não consegui ver, por me salvares a vida. É para isso que servem as irmãs. 6 meses depois do julgamento, recebi um convite para a casa de Emma e Greg. Outra festa, outro quintal cheio de pessoas. Desta vez as decorações eram diferentes, sem fitas cor-de-rosa ou azuis, sem balão de revelação de gênero, apenas flores amarelas e brancas, amigos e família, e uma mesa com um pequeno bolo que dizia bem-vinda à casa. Emma recebeu-me à porta. Parecia mais saudável do que a vira em todo o último ano, cor nas faces, luz no olhar. Temos novidades, disse, puxando-me para dentro. Na sala de estar, Greg segurava um pequeno embrulho envolvido num cobertor amarelo. O embrulho fazia pequenos sons, da forma como os recém-nascidos fazem quando ainda estão a decidir se o mundo vale a pena ser enfrentado. Esta é a Sophie, disse Emma, a voz embargada. Tem 3 semanas. Finalizamos a adoção ontem. Olhei para o bebê, para o rosto de Emma iluminado por uma alegria verdadeira desta vez, para Greg a chorar novamente, mas agora lágrimas felizes legítimas. Não me contaram que estavam a adotar. Queríamos esperar até ser oficial. Depois de tudo o que aconteceu, não conseguíamos lidar com mais incertezas. Emma pegou em Sophie dos braços de Greg e aconchegou-a contra o peito. A doutora Foster disse que poderíamos ter dificuldades em criar vínculo por causa do trauma, que eu poderia sentir sempre que algo estava a faltar. Mas quando a segurei pela primeira vez, eu simplesmente soube. Ela era nossa. Sempre foi suposto ser a nossa. Observei a minha irmã a segurar a filha verdadeira. Não uma fantasia. Não uma mentira. E senti algo que já não sentia há muito tempo, esperança. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moi Reddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moi Reddit, com todo o meu respeito.